Fala rapaziada, tempo de jogo. Tô aqui para falar do mais novo semifinalista, classificadíssima Espanha, 2-1 para cima da Bélgica, tá rapaziada? Passar para vocês aqui o resumo do jogo, os jogos que acontecem hoje, o que eu penso que vai ser o resultado desses jogos, que são os próximos semifinalistas a se classificar. Morou, rapaziada? Vamos lá, jogo Espanha e Bélgica. Eu achava que ia ser um jogo mais simples, talvez, para a Espanha. Claro que era um grande jogo, mas que nem eu tinha dito, a Bélgica não tinha enfrentado nenhum grande adversário. O maior adversário que a Bélgica enfrentou foi Senegal, e apesar de ter mostrado um poder de remontar jogos, né, a famosa remontada, eu acredito que tenha sido algo mais de sentimento, mais de energia ali do que um bom futebol apresentado. Mas esse jogo se passou por problemas que levaram até pro vestiário. Bora lá, rapaziada. O primeiro gol saiu aos 30 minutos com o Fábio Ruiz, um cruzamento da direita com o Lamine Yamal. A bola chega na área, sobra no Dani Olmo, o Dani Olmo finaliza, a finalização é defendida pelo Courtois, e no rebote o Fábio Ruiz consegue fazer o gol e deixa 1-0 para a Espanha. Tá? A partir dali a Espanha teve sua chance, teve uma boa chance com a Lamine Yamal, que tentou uma sacanagem ali com o Courtois, mas Courtois, gênio do jeito que é, bem posicionado, conseguiu fazer uma grande defesa. A partir daí eram mais descidas da Espanha, até que foi surpreendido num ataque belga, tá? Gol de Dequetelare, um gol de um cruzamento, checagem de impedimento, um toque, checagem de impedimento e uma última bola para dentro da área. O Cucurella dava posição pro Dequetelare e ele faz o gol, tá? Aos 41 minutos. Ele empata o jogo para a Bélgica, eles vão para o intervalo com o jogo empatado e começa aquele jogo que, se você assistiu o jogo de Espanha e Portugal, você vai se lembrar: um jogo de domínio da Espanha, um jogo de controle da Espanha, um jogo de mais chances da Espanha, para no final do jogo, gol da Espanha. Aos 88 minutos, Merino faz um gol. Mas antes de eu falar desse gol do Merino, vou falar de um assunto que aconteceu. Durante o jogo, o Courtois sentiu uma lesão no quadríceps. Ele falou que estava com muita dor no quadríceps, mas, e aí já é a fofoca que vai para dentro do vestiário, né? Mas apesar das grandes dores no quadríceps, ele conversou com o técnico enquanto ainda estava em campo e falou: a única coisa que eu não consigo fazer é dar chutão, que é a cobrança do tiro de meta, ou se precisar sair correndo para tentar dividir uma bola e dar um chutão. Ele falou que ele não conseguiria, mas para ficar no gol ele estava apto. Essas foram as palavras dele pro técnico belga. Porém, o técnico falou: a não ser que você esteja 100%, você não vai jogar. E substituiu o Courtois aos 71 minutos pelo Senne Lammens. O goleiro entra, aparentemente estava bem e tudo mais, mas aí numa bola do zagueiro espanhol Cubarsí, jogador do Barcelona, ele vem carregando a bola, ninguém fez a pressão, porque todo mundo tá marcando todos os atacantes, os meio-campos e tudo mais. Ele vem carregando a bola do meio de campo para frente, chega perto da entrada da grande área e esquenta, testa o goleiro. O goleiro pouco acostumado com grandes jogos, talvez pouco acostumado com o nervoso, né? Primeira estreia dele na Copa, tendo que substituir o Courtois num jogo tão grande, onde estava um empate, e a Bélgica tinha como se classificar, era só não tomar gols. E aí, Cubarsí faz um chute no meio do gol, o goleiro não consegue encaixar, ele faz um movimento estranho para tentar encaixar a bola, não consegue, e a bola sobe na cara do Merino. O Merino entra no jogo e muda o jogo. O Merino entrou para a Espanha, rapaziada, aos 86 minutos. Aos 88 ele fez o gol que deu a vitória para a Espanha. Ele entrou no lugar do Dani Olmo. O Dani Olmo não estava mal. A Espanha vinha tentando, com as suas mudanças, ganhar o jogo. E numa bola que dá para dizer que foi sorte, numa bola de sorte, a Espanha faz o 2-1. Rapaziada, o que eu tenho para falar dessa seleção espanhola, tá?
Hoje o De La Fuente escalou o time com o Pedri no banco. Pedri, pra mim, de longe, é o melhor meio-campo do mundo. De longe, tá, rapaziada? E eu não tô falando isso só porque ele joga no Barcelona, não. Mas é porque ele realmente é diferente. Mas nessa Copa, eu não sei o que tem acontecido com alguns jogadores nessa posição, com esse nível de entendimento, controle de jogo, ditar jogo, caminhar o jogo, que eles não estão jogando tão bem. Os melhores meio-campos desse mundo tiveram uma performance muito abaixo. Até o momento dessa Copa do Mundo, eles têm tido uma performance muito abaixo. Nomes como Pedri, Vitinha. Vitinha a gente já criticou aqui em outros jogos que ele tem sido o meio-campista que só sabe tocar a bola pro lado e para trás. Sabe? São poucos os meio-campos que jogam nessa posição que conseguiram se salvar nessa Copa do Mundo. Inclusive, nenhum nome me veio à cabeça. Talvez alguém da seleção francesa, né? Eu não sei se do jeito que a seleção francesa joga, se o Olise seria esse cara, né? Que tá se salvando. Mas aí eu acho que ele seria mais um meio atacante do que um 8, digamos assim, né? E o Pedro vem uma partida muito abaixo. O Pedro entra no segundo tempo, perde muitas bolas, não consegue ditar o jogo. É uma preocupação, eu falo isso porque é uma preocupação, porque se já é difícil, a Espanha vai enfrentar a França agora, se já é difícil enfrentar a França com todo mundo 100%, imagina o quão complicado vai ser enfrentar a França com Pedri jogando mal, com Rodri jogando mal, com Lamine Yamal não estando 100%, com jogadores e jogadas muito pobres da seleção espanhola. Os gols que saem da seleção da Espanha não são gols de o Lamine fez um grande drible, cruzou a bola na área e o Oyarzabal ou o Fabián Ruiz empurrou. São gols que alguém chutou, o goleiro espalmou para pequena área ou para grande área, o goleiro já estava vencido e tal, e aí é papum, né? Chances assim podem não ser tão fáceis de ser criadas contra a seleção francesa. E a seleção francesa parece que precisa acelerar muito pouco para conseguir um resultado. Claro, a Espanha vem aí com a melhor defesa dessa Copa do Mundo, tomou o seu primeiro gol ontem, então é de se esperar um jogo mais truncado, tá? Mas eu que acreditava que a seleção espanhola era mais seleção do que a seleção francesa, eu agora já tenho minhas dúvidas. Eu acho que vai ser um jogo mais fácil do que era esperado para a França, tá? Acho que a França vai ser finalista dessa Copa do Mundo. E do outro lado, a única ameaça que a gente tem é a Argentina de Lionel Messi. Se Lionel Messi não tiver um grande dia, é França campeã do mundo, por exemplo. Então, eu acho que esse jogo da semifinal vai ser uma final antecipada, tá? Eu acho que qualquer seleção que venha do outro lado não vai conseguir bater de frente nem com Espanha, nem com França. Apesar de França não estar mostrando um grande futebol, a gente vê seleções do outro lado, como a Inglaterra não tem mostrado um grande futebol, ela depende muito da individualidade de alguns jogadores e não do coletivo. Em um jogo é o Harry Kane, no outro jogo é o Bellingham, então a gente não sabe se... O bom é que tem muitas pessoas para resolver. O ruim é que depende de alguém sempre para resolver. Não tem aquele jogo extremamente coletivo como tem a seleção da Espanha, como tem a seleção da França. Eu acho que qualquer um do outro lado que chegar, as mais fortes são Inglaterra e Argentina, não vão ser paras para nenhuma dessas outras duas seleções, tá, rapaziada? A Argentina vem sofrendo em jogos consideravelmente pequenos, sofreu contra Cabo Verde, sofreu contra o Egito mais do que deveria. E se não tivesse o fator Lionel Messi, é muito provável que essa Argentina não tivesse ido nem chegar onde chegou, tá? Então é preocupante e eu acho que o favoritismo vem do vencedor desse jogo entre Espanha e França, tá? Vamos passar aqui agora os jogos de hoje, rapaziada. E dito isso, vamos passar os jogos de hoje. Vamos passar os jogos de hoje, tá? Copa do Mundo, as partidas começam às 18 horas de Noruega e Inglaterra. Inglaterra de novo entra como favorito. Claro que Noruega tem o seu fator Haaland em campo, mas a gente não pode esquecer que a Inglaterra tem o fator Harry Kane em campo.
Então, vai ser um jogo bom. Eu acredito que vai ser um jogo de muitos gols, tá, rapaziada? Pique aquele jogo de Inglaterra e Croácia, só que talvez mais um golzinho. Eu acho que vai ser 4-3 Inglaterra. Esse jogão, eu acho que vai ser 4-3 Inglaterra. As 22 horas para fechar para fechar as quartas de finais, a gente tem Argentina e Suíça. Se a Argentina sofrer demais, eu acho que a Argentina pode ser eliminada pela Suíça. Se souber administrar, colocar em prática a escaloneta, que tanto ganhou fama nesses últimos ciclos da Argentina, a Argentina 2-0. Se for deixar o jogo rolar, ver o que vai acontecer e tudo mais, Suíça 1-0, tá? Então é isso, rapaziada. Fica aí os palpites, fica aí as informações. A gente chega pro próximo jogo logo menos. E depois disso, a gente tem as semifinais no dia 14 e 15, tá, rapaziada? Um grande abraço pra vocês e até a próxima.